Senhoras e senhores, para quem chegou agora, sejam bem-vindas, bem-vindos. Nós vamos iniciar o próximo painel sobre saúde e bem-estar, não é? Nós seguimos aqui, então. O tema do painel é solidão na longevidade. Nós temos já aqui compondo o palco o coordenador USP 60+, Dr. Egídio Dória, a blogueira Neuza Guerreiro de Carvalho, seja bem-vinda, e também o senhor Ellison Santos, psicólogo clínico, diretor do Instituto Busca Sentido, conveniado com o Instituto de Psicologia da USP. Então vamos recebê-los com um aplauso aqui, senhoras e senhores, para animarmos aqui com boas energias o início desta apresentação. Doutor Egídio, tenha a bondade, por gentileza. Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos, sejam bem-vindos. E é um prazer estar aqui com vocês hoje para debater esse tema que tornou-se relevante, cada vez mais relevante, nestes últimos anos, que é a solidão. Tá bom? E eu tenho o prazer de estar aqui com a Neuza Guerreiro de Carvalho, que todos, uma boa parte de vocês conhecem. A Neuza, ela é bióloga, coordenadora do curso de resgate da memória autobiográfica da USP, uma paulistana fervorosa, e uma blogueira. Né? E o professor Dr. Ellison Santos, psicólogo, mestre em psicologia clínica e doutorando pela USP, especialista em análise existencial e logoterapeuta pela PUC. É diretor do International Council of Psychologists dos Estados Unidos e diretor do Instituto Sapiens Busca do Sentido. Muito obrigado, professor Ellison. Neuza, muito obrigado por estar aqui hoje. Então, a solidão, ela começou a ser mais difundida nos últimos anos. Tanto que alguns autores já caracterizam o nosso século como o século da solidão. Entretanto, a literatura tem registros da solidão há séculos. Eu vou ler aqui um trecho para vocês de um livro do Aníbal Machado, que o título é Viagem aos Seios de Duília. E ele retrata a passagem de uma personagem, José Maria. José Maria era um funcionário público e um homem solitário, que não tem amigos, mulher, amante. Não tinha telefone, é verdade, mas ninguém ligava. Finalmente ele se aposenta, mas não sabe o que fazer com seu tempo disponível. Eu estou livre agora, mas livre para quê? Ele então se lembra da sua antiga namorada, Duília, e como ela era deslumbrante quando adolescente, quando ele viu seus seios perfeitos. Decide visitá-la e volta à cidade da sua juventude, somente para se desiludir. A Duília, que ele havia conhecido, era agora uma mulher velha, um pálido reflexo da outra. Somente a voz o lembrava a do passado. Convencido de que o passado não voltaria, ele retorna à cidade solitário. Professor Ellison, nós temos agora um problema que é definido como um problema de saúde pública mundial. Os Estados Unidos decretou esse ano como grande problema de saúde pública a ser combatido, a solidão. Há alguns anos, o Reino Unido criou um Ministério para a Solidão. E o Canadá lançou uma campanha nacional de conscientização e combate à solidão. Mas nós temos solidão, nós temos o que a gente usa, às vezes aqui no Brasil, com o termo solitude. Qual seria a diferença entre solidão e solitude? Muito obrigado, professor Egídio, alegria estar aqui com vocês, Neuza, todos vocês que nos acompanham. A solidão é onde dói, é aquele estar só que dói. E nós não queremos estar nessa situação. Então, ela muitas vezes é involuntária, porque a gente sabe que é ruim. Mas, às vezes, dependendo de um traço de depressão, de um transtorno psicológico, a pessoa ela tem dificuldade de procurar os outros. Então, parece que voluntariamente ela está querendo ficar sozinha, mas não é. É um traço de um problema, é um sinal de um problema. A solitude, e aí a gente vê um olhar positivo para isso, é quando nós optamos por estarmos sozinhos, porque a gente precisa, às vezes, ficar sozinho. E essa opção é para
buscar um equilíbrio, é para nos encontrarmos, é para refletirmos mais sobre a vida. E, nesse sentido, a solitude, ela nos ajuda a combater a solidão e nos ajuda a ajudar as pessoas também com solidão, porque se temos momentos saudáveis sozinhos, nós podemos perceber melhor as pessoas ao nosso redor. Fantástico. E vocês receberam aí uma escala que mensura o grau de solidão individual. Existem várias escalas que são disponíveis no mundo, mas essa da UCLA é uma das mais validadas. Ela foi validada aqui no Brasil, ela é difusamente empregada em vários contextos científicos, e vocês podem utilizar de uma forma individual para tentar perceber qual o seu grau de solidão. Porque a solidão, a gente está falando aqui de um congresso de longevidade, o que se constatou nos últimos anos é que ela está afetando todas as pessoas, independentemente da idade. Só para vocês terem uma ideia, metade da população norte-americana se sente solitária. Mais de 1/3 dos jovens norte-americanos não tem um amigo a quem ele possa chamar numa situação de necessidade. Então, nós estamos nos tornando solitários com o passar dos anos. Por isso que esse é um problema que está refletindo de uma forma que a gente considera isso do ponto de vista de saúde pública. Mas, independentemente disso, existem alguns fatores associados à solidão que se tornam mais perceptíveis nas fases mais velhas da nossa vida. E eu gostaria de perguntar a você, Neuza, você se sente sozinha? Absolutamente não. Tanto que é muito difícil para mim falar sobre solidão, porque é uma coisa que não faz parte da minha vida. Eu estou sempre em agitação, sempre procurando alguma coisa, e por isso satisfeita comigo mesma. Não me sinto nunca sozinha, mesmo que eu esteja sozinha fisicamente. Já passei por muitas perdas, mas essa parte física é completamente diferente de uma solidão íntima. Nunca tive essa solidão íntima, porque estou sempre procurando alguma coisa para fazer ou para pensar. Alguma coisa deve não estar funcionando muito bem. Não funciona muito bem, porque aqui o Ellison vai comentar posteriormente, um dos aspectos protetores nessa questão da solidão é ter propósitos. E ela falou algo muito importante, ela pode estar sozinha fisicamente, mas ela não se sente só. E o oposto é verdade, nós podemos estar aqui numa sala repleta de pessoas e nos sentirmos sós. Porque nós não estamos satisfeitos com os vínculos que nós estabelecemos, nós não estamos satisfeitos com os propósitos que nós temos em nossas vidas. Então, a Neuza é uma pessoa que, ela falou bem, deve ter uma coisa de anormal, não é anormal. Ela é diferente, como todos nós somos diferentes. Mas a gente aprende com o processo de vida. E a gente aprende com o processo de vida de outras pessoas que nos são inspiradoras, como ela é. Então, a Neuza é uma pessoa que inspira. E ela é uma pessoa que, quando eu a conheci, eu fiquei abismado com a quantidade de propósitos que ela tinha. Eu me senti uma pessoa sem propósitos, comparativamente a ela. Mas isso é real. Então, solidão, ele não perpassa pelo número de contatos que você tem. Isso é isolamento social, quando você não tem esses contatos. Solidão perpassa pela característica da qualidade das suas relações e de ter algo com que fazer na sua vida. Ellison, gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Sim. Bom, estamos constantemente aí conectados, mas qual é a verdade da nossa conexão? Qual é a verdade da nossa relação? Essa que é a grande questão. Muitas vezes, na nossa cultura, no nosso sistema, nós estamos inseridos em relações utilitaristas. É o colega da faculdade que eu encontro na faculdade, mas eu não consigo encontrá-lo fora, e se ele sai da faculdade, aí eu não sou mais amigo. Então, que relação é essa? É o colega do trabalho, é o colega da vizinhança, mas se eu mudo, eu perco, eu não sou mais amigo. Então, as verdadeiras relações são aquelas que permanecem mesmo diante das mudanças, mesmo diante da aposentadoria,
mesmo diante da perda de algum outro membro que era o vínculo entre os dois. Então, nós precisamos buscar essa relação verdadeira, e aquilo que você falou, e a Neuza também, do propósito, né, do sentido. A gente tem essa literatura do Viktor Frankl, né, esse psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração, e ele escreve muito sobre esse sofrimento humano, essa solidão de quem perdeu a família toda ali, e ele consegue encontrar vários sentidos na vida, vários propósitos, né, talvez aí é exemplo da Neuza, vários propósitos para seguir vivendo. E quando a gente vê a literatura, a biografia do Viktor Frankl, né, a gente fica impressionado. Aquele livro Em Busca de Sentido e outros livros dele, é uma literatura para todos nós lermos e pegarmos como exemplo, e trazer para a nossa vida. Nós precisamos de propósitos. A vida tem sentido, constantemente. E como que nós abraçamos esse sentido? Como que a gente encontra esse sentido, mesmo no sofrimento, mesmo na solitude, né? Há um sentido para estarmos aqui hoje, compartilharmos essa mesa, estarmos aqui juntos, e isso traz, leva para longe a solidão. Esse livro do Viktor Frankl é maravilhoso. Quem não leu, deveria ler, porque imagine uma pessoa na situação extrema de sofrimento. Ele tinha sido separado da esposa, né? Ele estava em outro campo de concentração, e ele consegue encontrar uma razão para viver dentro de um campo de concentração. E ele consegue perceber, no seu estudo, que as pessoas que tinham conseguido sobreviver eram pessoas que tinham algum tipo de propósito dentro daquela situação extrema. Então, se nós conseguimos vislumbrar uma pessoa que dentro de uma situação, de um campo de concentração, isolado, sem saber se a esposa estava viva ou não estava viva, se ele ia sobreviver ao dia seguinte, e ele consegue encontrar um propósito, nós temos que refletir que nós também conseguimos encontrar propósitos na nossa vida. Algo extremamente interessante na Neuza é que a Neuza é muito conectada. Ela tem uma rede do ponto de vista ela usa o WhatsApp, ela usa o Instagram. Quando começou o QR Code, ela que me apresentou o QR Code. Ela foi a primeira pessoa que eu conheci que tinha um cartão de apresentação e QR Code. E ela chegou para mim e falou assim: eu posso pedir ao meu filho para fazer um para você, que é muito prático. Né? E ela é isto. Né? Isso é uma particularidade da Neuza, como nossas velhices são particulares. Mas eu gostaria de perguntar para você, Neuza, e você chega sempre e fala, um 60 é diferente de um 70, que é diferente de um 80. E a gente sabe que essa conectividade, ela se torna menor à medida que a gente pega grupos etários mais velhos. Mas qual a importância de estar conectada nessas redes para você? Eu passei muitas vezes por situações de solitude. Nos meus 93 anos, logicamente, perdi muitas pessoas próximas. Mas de cada uma dessas pessoas que ia indo embora, sempre me ficou alguma coisa. E essa alguma coisa eu consegui guardar com todo o cuidado para ir acumulando conhecimentos dessas pessoas. Então, eu nunca me senti, e achei assim muito difícil ter que falar sobre solidão, porque eu tive que procurar na minha vida, nesses dias, algum ponto onde eu tivesse me sentido infeliz, ou tivesse me sentido só, completamente só, porque eu estaria sempre com um pedacinho ou um pouquinho das pessoas que me deixaram. E quando isso não acontecia, eu tinha os livros. Os livros substituem totalmente todas essas solidões. Qualquer situação é revista por um livro. Pegue um livro na mão e vocês vão para o outro mundo. Pegue um torto-arado e vocês nunca mais esquecem da Bibiana, da Belonísia. Então, isso tudo vai juntando conhecimentos
e vai deixando a gente com um poder de não se sentir só, nem com solidão. Foi difícil para mim encontrar alguma coisa para falar sobre solidão. Eu não sinto solidão porque eu estou sempre procurando alguma coisa. E a Neuza, durante a pandemia, ela dava um curso na Universidade Aberta à Terceira Idade da USP, a USP 60+, que ela me apresentou, que era o resgate da memória autobiográfica, em que você constrói uma biografia baseada em capítulos e ela vai inserindo textos de literatura brasileira, músicas, poesias, e você constrói a sua vida, que parte dos seus pais e de aonde vem o seu nome, qual a origem do seu nome. Mas quando aconteceu a pandemia, ela imediatamente migrou para o esquema online. E ela chegou para mim e falou, você quer que eu use o quê? Zoom, Google Meets, qual a plataforma que você quer que eu use? E o curso dela continuou. E foi o do mais rapidamente adaptado. Ela migrou, em uma semana ela já estava oferecendo o curso virtual. Mas nós temos um papel negativo dessa conectividade. É que quando nós passamos a valorizar mais essas relações virtuais do que as relações presenciais. E isso pode parecer algo que é incomum, mas está se tornando cada vez mais comum. E nessas relações virtuais, as pessoas criam personagens ideais. São os seus avatares. É difícil você perceber alguém que posta algo no Instagram ou no Facebook porque ela está triste, ela está arrasada, ou ela está com uma aparência que ela julgue uma aparência feia. Habitualmente, as pessoas que postam suas imagens no Instagram refletem um mundo de felicidade plena que, para a maioria das vezes, é irreal para a maioria das pessoas. E aí tem a questão das mudanças físicas que essas pessoas colocam-se nas suas próprias fotos. E aí, quando você vai entrar em contato com a pessoa real, você vai apresentar que eu? O eu virtual ou o seu eu verdadeiro pessoal? Como é que você estabelece uma relação profunda baseada no seu eu virtual que é inexistente, que não existe? E agora eu vou fazer aqui uma perguntinha, um jogo com vocês, que existe uma escala que a gente usa na prática para determinar o seu risco de dependência alcoólica. Essa escala é chamada CAGE, é um acrônimo C-A-G-E. Cada um representa um aspecto em relação a essa possível dependência alcoólica. E essa escala foi adaptada para a dependência ao smartphone. Só para vocês terem uma ideia, nós passamos, em média, acessamos 221 vezes o celular por dia. Em média, nós passamos 3 horas e meia por dia no celular. Isso equivale a 1.200 horas por ano. E, pasme, pesquisa feita nos Estados Unidos e no Reino Unido mostrou que a maior parte das pessoas prefere mensagens de texto a telefonarem ou verem outra pessoa. E quanto mais curta for a mensagem de texto, melhor. Né? Então, como é que se estabelece vínculos profundos nesse contexto? Né? E aí eu vou fazer essa perguntinha para vocês. Cada vez que vocês afirmarem, responderem positivamente essa pergunta, existe uma possibilidade de dependência ao smartphone. Tá bom? Então, a primeira pergunta é, você já se sentiu que deveria diminuir a quantidade de tempo que você passa no seu smartphone? Quem acha que é positivo, levante a mão. Boa parcela. Né? As pessoas já reclamaram da quantidade de tempo que você passa no seu smartphone? Positivamente, levanta. Você já se sentiu incomodado ou culpado pelo tempo que você passa no seu smartphone?
A primeira coisa que você faz ao acordar é checar o seu celular? Então, ó, pensando aqui nas pessoas que responderam pelo menos uma vez afirmativamente a cada uma dessas 4 perguntas, 90% daqui está no risco de dependência do smartphone. O tratamento já é internação, né, Dudu? E isso afeta diretamente a qualidade das nossas relações. Então, a gente tem que pensar no nosso dia. Quanto tempo eu estou perdendo em estabelecer um vínculo mais forte com aquela pessoa, em estar olhando quando eu estou jantando e conversando com aquela pessoa que está do meu lado, do que ficar checando no celular. Acho que todos vocês já viram a imagem que passou circulando de um grupo, uma família, um grupo de pessoas no restaurante, e todo mundo olhando no celular e ninguém se olhando. As pessoas saem para uma possível confraternização e ninguém se olha, né? Então, esse é um aspecto que a gente tem que lidar. E como é isso na sua prática, Elison? Como é isso na sua prática diária? É uma constância, né? Faz 16 anos que eu atendo lá em São José dos Campos, na clínica, pessoas de todas as idades, e a gente percebe, principalmente na última década, principalmente cada vez mais, à medida que o smartphone vai se aperfeiçoando, a gente vai ficando mais dependente dele, a ponto de, na própria sessão, né, terapêutica, que a pessoa vai lá para se abrir, para falar de si mesma, às vezes a pessoa está ali, nossa, tocou, vibrou, e não consegue. Você cria comportamentos repetitivos, condicionados, e isso acontece com todos nós, e a gente não percebe. Então, essa autoatenção, ela é muito importante, porque isso está acontecendo constantemente na nossa vida. Nós estávamos ali na fila do caixa, e as pessoas no celular, e, de repente, o caixa chama, a pessoa está distraída. Mas não só distraído para fazer as tarefas, que isso nos atrapalha, mas, principalmente, estamos distraídos para as relações verdadeiras. Então, a solidão acontece não só para quem mora sozinho, a solidão está acontecendo nos nossos quartos de apartamento, na cozinha. Eu sou de Minas, né? Então a cozinha é o lugar que a gente senta para conversar, né? A gente senta para conversar. E nas cozinhas está sendo lugar também de solidão, as salas dos apartamentos, das casas. Então, nós precisamos ter muito essa atenção, criar mecanismos de educação pública para isso, campanhas para isso, para nos ajudar. E também criar mecanismos dentro da nossa casa, de caridade também, de solidariedade, né? De dizer para o filho, filho, agora pausa, agora me dá o celular, né? Não é um castigo, é uma oportunidade que eu estou te dando para você ficar com a gente, para a gente conversar à mesa, enfim. E um dos antídotos para a solidão é a amizade, né? Obviamente que, pensando no contexto de curso de vida, existem vários fatores que nos levariam a pensar que a solidão fosse mais presente, mais comum nas pessoas mais velhas, né? Viuvez, aposentadoria. O Elison falou da questão de como as nossas amizades são pautadas naqueles momentos que a gente vive por uma questão, por exemplo, do trabalho. E se você se aposenta, o que é que acontece com essas amizades, né? Bairro, se você se muda, o que é que acontece com essas amizades? Nos Estados Unidos está tendo um grande problema, porque a solidão está cada vez mais presente no sexo masculino. E o sexo masculino, ele tem uma particularidade que é muito ruim, que é a dificuldade em gerar e manter as suas amizades. Ele tem dificuldade em expressar suas emoções, em mostrar sua fragilidade. Ele tem que ser o provedor. E essas amizades são pautadas principalmente no ambiente de trabalho. Aí ele se aposenta e perde esses vínculos. Mas para ter uma amizade profunda, requer mais trabalho do que você desligar aquela amizade quando você está virtualmente. E a pessoa fala algo que você não gosta, você vai lá e se desconecta. Então aquela amizade não existe mais. O que é que a gente poderia falar hoje em dia para as pessoas de como nutrir essas amizades?
da importância de valorizar essas amizades e o que ela representa efetivamente para o contexto da solidão. Professor, eu tive a oportunidade de escrever um livro sobre esse tema, Heróis da Nossa Existência, o poder transformador do amor na vida humana, falando justamente da amizade. Antes de Cristo, 300 anos antes de Cristo, Epicuro já falava, olha, mais importante do que a lei, do que o direito, é a amizade. Porque onde tem amizade, você não precisa da lei, você não precisa do contrato. Você falou que vai fazer e você vai fazer porque você se importa. E eu costumo dizer para as pessoas, olha, se você diz que você não tem nenhum amigo, mas você está sendo amigo, eu não tenho o melhor amigo, mas você é o melhor amigo, a melhor amiga de alguém. Então, respondendo sua pergunta, como eu posso ser amigo? E eu sendo amigo é sair do meu lugar, é sair da minha casa, e ir ao encontro das pessoas, porque todo mundo quer ter um pouquinho de amizade, todo mundo quer uma atenção. Então, quando eu vou em direção aos meus alunos, aos meus pacientes, aos meus vizinhos, e quando faltam todos os amigos, eu posso pegar o meu celular, ligar para o meu amigo que está lá nos Estados Unidos, e de tempos em tempos eu falo com ele, eu posso ligar para os meus amigos de Varginha, né? Eu posso fazer conexões através da minha iniciativa. Eu acho que essa é a primeira coisa. Não tome por verdade que o outro não quer saber de você. O outro quer que você queira saber dele. Então, não ligue só para contar das suas coisas, mas ligue principalmente, e talvez essa seja a principal orientação, ligue para ouvir o outro. Nós precisamos de pessoas que saibam ouvir. Isso é um sinal de amizade. Quantos de vocês têm amigos com mais de 10 anos de diferença de vocês? 40%. A Neuza tem uma tirada, um ensinamento que é muito bom, eu queria que ela comentasse, que é a importância de cultivar amigos de diferentes gerações. Não ouviu? A importância de ter amigos de diferentes idades. Diferentes idades. A importância disso. Bom, vocês não devem perceber que eu venho de uma época em que telefone era o telefone encostado na parede e que existia meia dúzia de telefones em São Paulo. Então, essa mudança toda para chegar até o celular, é claro que me encantou demais pela tecnologia. Mas eu nunca consegui me envolver completamente com esse celular. Eu não sei se é por ser de uma maneira diferente, de gostar de outras coisas, eu não fico pendurada no telefone celular jamais, porque ele não compensa aquilo que eu tenho que conversar, aquilo que eu tenho que passar de conhecimento, enfim, a relação que eu tenho com a pessoa com quem eu estou falando. Eu falo pouco no telefone e em poucas palavras, sempre para marcar alguma coisa mais importante pessoalmente. Nada substitui o pele a pele. Os hormônios que existem, os hormônios da amizade, são os principais. Então, eu acho que, baseado nisso, por causa da minha formação biológica qualquer, eu estou sempre achando isso. Eu nunca me envolvi demais com o telefone. Eu falo o suficiente, meia dúzia de palavras, sou até sem graça, chata, mas vamos sempre marcando alguma coisa pessoal, presencial. Então, admiro muito toda essa tecnologia, cada vez mais Agora, a última coisa que eles estão falando já na TV é um celular de 5G. Gente, 5G é tecnologia para burro. Cada vocês olharem nos seus celulares, todo mundo aqui, por enquanto, eu não sei que tem alguém que possa ver isso, tem todo mundo 4G. Pode conferir. É uma tecnologia atual
e cada vez vai mais. Eu admiro a tecnologia, admiro tudo isso, mas não como uso pessoal e para resolver problemas pessoais e sentimentais e emocionais. O pele a pele não é substituído de maneira nenhuma. Os hormônios estão lá agitados, querendo a sua vez. Entende? Neuza, e o fato de ter amigos mais jovens que você? Amigos mais jovens que você? Que nem eu, que não gosto muito. Não, que você disse a importância de ter amigos mais jovens que você. Isso eu acho uma importância fundamental. E uma das minhas coisas que eu sempre faço é o contato intergeracional, porque nada se aprende mais do que com outras gerações. Mesmo que, durante algumas vezes, entre outras gerações, eu passava a não entender absolutamente nada do que eles falavam. Eu achava que eles eram chineses. Mas isso me dava mais uma importância. Não, eu não sou idiota, não sou, eu tenho alguma coisa na cabeça, eu vou atrás, sim, de saber. Embora eu comecei a ver toda a parte de informática por isso, porque eu ouvia meus netos e meus filhos conversando como se fossem chineses. E eu não quis ficar para trás. Hoje eu não falo muita coisa, mas eu cheguei a fazer uma lista de 80 palavras e eu me disse a mim mesmo e aos outros, eu digo agora, eu já falo informatês também. Entende? Essa é a Neuza. Tá bom? Então, ela é completamente particular, única, mas ela mostra para a gente a necessidade que nós temos de nos manter curiosos, aprender uns com os outros. Então, quando você fica focado somente no seu círculo, ou no círculo muito próximo a você, com os mesmos interesses, você acaba deixando de estabelecer relações com pessoas que ampliam os seus horizontes. E nós estamos aqui e temos a capacidade de aprender sempre. E esse aprendizado é bidirecional. Você aprende com o mais jovem e o mais jovem aprende com você. E isso estabelece vínculo. Porque quando você tem trocas positivas, você tem vínculos. Mas uma coisa importante, Ellison, que eu li recentemente e que meio que desconstrói essa questão de vínculos mais fortes para o combate da solidão, é que os autores começaram a perceber que relações mais superficiais também podem ser importantes em momentos que você está muito só. E uma analogia a isso, saiu até uma crônica no New York Times, era de uma jovem repórter que estava sozinha em Nova York, não conhecia ninguém, os amigos tinham saído, e ela começou a frequentar o mesmo café todas as manhãs no bairro dela. E, a partir de determinado número de vezes, os garçons começaram a reconhecê-la. E ela chegava, eles a cumprimentavam. E trazia o mesmo pedido antes dela pedir, porque ela tinha aquele mesmo pedido diariamente. Ela não estabeleceu relações profundas com aqueles 3 garçons, mas eles foram extremamente importantes para ela no momento que ela estava se sentindo muito só, que as relações mais profundas delas tinham mudado. E aí começou a se estabelecer o poder dessas ligações mais superficiais. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Perfeito. E importantíssimo esse estudo para a gente entender que a nossa conexão, o fato de não sermos ilhas isoladas, representa que todos nós, todas as pessoas ao nosso redor, são importantes para nós. Né? Que seria de nós 3 aqui se não tivesse ninguém aí para a gente olhar, né? E poder conversar, e poder falar com vocês. E essas relações, nós nos satisfazemos com isso, no sentido de sentirmos que estamos vivos, fazemos parte de uma comunidade.
Então, lá em São José dos Campos também vou à padaria, vou lá ao Sítio Verde, e né, a minha esposa brinca, poxa, mas você fala oi para todo mundo, né? Talvez uma herança mineira, de andar para a rua e bom dia, bom dia, bom dia. E eu percebo que, às vezes, algumas pessoas se assustam, né? Falam, oh, bom dia, né? Mas a gente está precisando disso, e talvez um bom dia que você dá para a pessoa num determinado momento pode salvar o dia daquela pessoa. Puxa, fui percebido, né? O caixa ali, que às vezes está sempre com aquela cara amarrada, e todo mundo também fica com a cara amarrada e fala, puxa, que atendimento horrível. Nossa, mas se você olha nos olhos e fala, bom dia, você está bem, como é que está aí? O dia está ensolarado hoje. Coisas bobas, mas essas falas bobas manifestam a conexão que nós temos uns com os outros e o respeito que nós temos pela vida. E isso faz bem. O amar faz bem em todos os sentidos, e isso também é um gesto, é uma expressão da nossa capacidade de amar. Neuza, e você? Você acha que essas relações mais superficiais, de cordialidade, a relação que você às vezes tem com o seu vizinho, que você cruza no elevador da sua casa, o fato de você colocar na entrada do seu apartamento uma pintura e uma história daquela pintura, você acha que isso é importante para nos sentirmos menos sozinhos? Olha, eu tenho uma mania, chega a ser mania, eu acho que é um pouco de DNA também, que eu preciso, é uma necessidade muito grande de compartilhar as coisas que eu sei. Não posso fazer isso muito, mas eu posso fazer alguma coisa. Eu sei que eu coloco aquelas imagens lá no hall do meu apartamento, ninguém dá a menor bola, a não ser as pessoas que me visitam e que gostam. Não faz mal, eu estou fazendo a minha parte. E quanto a estar vivendo com uma outra geração, eu sou privilegiada, porque com a minha idade eu estou sempre convivendo com outra geração. Sempre. Há alguém aqui com mais de 90 anos? Levanta a mão. É sempre isso. É sempre isso que acontece. Eu sou sempre a mais velha em todos os lugares que eu estou. E isso, para mim, é ótimo, porque eu estou sempre captando as coisas boas, novas que estão aparecendo. Até as modas eu estou captando agora. Por sinal, meninas e meninos, essa moda de presidiário não está muito bonita, não, viu? Moda todo preto e branco, tem tanta cor bonita. Mas eu convivo com todos vocês e sempre aproveito muita coisa do que se fala. Estou sempre convivendo, porque nunca encontro em nenhum lugar que eu vou ninguém mais velho do que eu. Isso é uma vantagem. E essa cordialidade, o olhar o outro que está passando na rua e você para e dá um bom dia, isso está sendo estudado como a perda disso, como um dos grandes fatores promotores da solidão e do isolamento. Existem estudos que mostram que a nossa velocidade de andar aumentou progressivamente ao longo do tempo. E que nós hoje somos muito mais rápidos do que éramos. E essa rapidez te impede de olhar o mundo que está ao teu redor e de olhar o outro que está ao teu redor. Então, ela faz a parte dela. E se nós fizermos todos a nossa parte? E se a partir de hoje nós procurássemos, quando a gente está indo da nossa casa para o metrô, para o ponto de ônibus e passa uma pessoa na nossa frente, dá um bom dia, independentemente da pessoa achar que a gente é louco, que a gente não está batendo bem, mas ser cordial. Esse momento de cordialidade pode fazer a diferença na vida do outro, que está passando por um processo de uma angústia muito grande. Porque se nós falamos hoje em dia tanto de solidão,
é porque isso tem impacto. E ele impacta negativamente a nossa saúde física, ele impacta negativamente a nossa saúde mental, e tem alguns estudos que dizem que sentir-se só cronicamente equivale a fumar meia carteira de cigarro por dia. É por isso que as sociedades estão tão preocupadas com essa questão de solidão. Mas solidão diminui a empatia. Solidão aumenta a polarização. Você fica mais impermeável à diferença do outro. Você não aceita a diferença do outro. Solidão alimenta a raiva. Solidão faz com que você exclua o outro. Então, temos que tomar atitudes. E a atitude passa pela gente. Como é que você vê isso, Ellison? Tem muitas pessoas que, nos últimos anos, a gente viu os grupos ficarem extremamente polarizados. Ou você é do meu grupo, ou você não é do meu grupo, eu não aceito a sua diferença, eu te corto das minhas relações. E muita gente acha, muitas pesquisas, que isso parte do pressuposto de você estar se sentindo só. Sim. Há algumas décadas atrás, o próprio Viktor Frankl, que eu citei, ele escrevia sobre as patologias do espírito da época, o Zeitgeist. E ele falava dos medos, patologias sociais. Então, pelo nosso medo, pela nossa insegurança, a gente se entregava e se entrega, isso é real, é presente, ao fanatismo, ao fatalismo, à ideia, a atitudes provisórias em relação à vida. Bom, se o mundo está desse jeito, para que eu vou ser bom? Para que eu vou ter esperança? Para que eu vou acreditar num propósito? Atitudes coletivistas, fanáticas, né, que eu vou me apegando, porque me sinto muito inseguro, eu vou me apegando a um grupo, porque eu não vou estar sozinho. Mas para que esse grupo seja forte, ele tem que ter um inimigo. Então, isso é um pouco da psicologia social, a gente vai criando inimigos. E tudo isso, no fundo, não é verdadeiro. Tudo isso, no fundo, é uma ideologia sendo manipulada, são interesses sendo manipulados, manipulando o nosso medo, a nossa insegurança. E, infelizmente, no Brasil, nós estamos vivendo um momento crítico, em que o nosso país bate recordes de índices de ansiedade, de depressão, de outros problemas relacionados a esses, inclusive a solidão. Então, nós precisamos realmente ter esse espírito crítico, parar um pouquinho, olhar para aquilo, quais as bandeiras que estamos abraçando. Será que estamos abraçando mais bandeiras do que pessoas? E nós vivemos um momento muito crítico, mais uma vez a palavra crítica, recentemente, que foi a questão da pandemia, né? A pandemia, quando nós estávamos no início, parecia que seria assim, um divisor de águas em que a humanidade se tornaria mais solidária, mais empática, mais humana, né? Se uma humanidade pode se tornar mais humana. E eu tenho uma visão completamente pessimista em relação à pandemia, né? E eu gostaria de saber, Neuza, como foi a sua vivência durante a pandemia? Você acredita que a pandemia serviu para nos unir mais como pessoas? Preciso pensar. Eu tive tanta coisa para fazer durante a pandemia. Se vocês prestaram atenção, eu escrevi todo mês eu escrevia o meu isolamento na pandemia. Ou seja, eu consegui fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes. Aproveitei mais ficar em casa para me preparar para quando isso tudo fosse aberto, e realmente foi. Mas eu não sei se as pessoas se uniram mais, porque tinha um fator ali, que era o medo de um contágio. Por menos que conhecessem alguma coisa, mesmo entre as famílias, sempre havia aquele medo de muito acesso, de muito contato, etc. Não vi quanto isso tivesse aumentado, não, na minha opinião. Eu não saí de casa, como não saio muito, aproveitei para escrever um pouco mais e aproveitando para dizer o que eu pude fazer,
o quanto eu pude ler nessa pandemia, porque eu não podia mesmo sair. Mas não sei muito como os outros se comportaram, certo? E você, Elson? Olha, professor, eu concordo com você, né? Eu acho que, infelizmente, nós tivemos uma grande oportunidade, que é, diante da crise, nos unirmos. Eu acho que alguns países, alguns setores se uniram muito, né? O setor da saúde se uniu muito, cientistas, profissionais da saúde, dentro da psicologia nós também, se uniu muito porque nós percebemos que precisava do nosso trabalho, né? A ciência, a biologia, enfim, vários setores se uniram. Mas o povo, o mundo como um todo, perdeu uma grande oportunidade, porque a política, o poder, a disputa pelo poder foi mais forte em muitos setores, e a gente viu o mundo se dividir ainda mais em alguma atmosfera geopolítica, né? E foi uma pena. Mas temos muito a aprender com isso. Eu tenho esperança que a gente ainda aprenda. Eu gostaria de abrir para perguntas. Nós temos 5 minutos e tem o microfone. Oi, Neuza. Estou aqui. Queria te fazer uma pergunta. Eu sei que você está fazendo um projeto, que você está sempre com um projeto, e você está fazendo um projeto sobre conhecimentos gerais, né? Você está preparando todo um projeto para auxiliar, compartilhar conhecimentos que você tem, né? E eu queria que você falasse um pouco, porque acho que é uma coisa muito importante que ela falou em compartilhamento, que isso te retroalimenta, né? Isso te dá energia também. Esse projeto que você está fazendo, eu acho que seria muito legal você comentar com o público. Você me ouviu? Ele quer saber do projeto que você está fazendo do ponto de vista da questão da cultura. Como é importante a pessoa ter uma cultura geral, conhecimentos gerais de cultura. E aqueles capítulos que você está fazendo sobre música, literatura. Sobre a cultura de modo abrangente, eu concordo plenamente, principalmente para as pessoas que trabalharam até a aposentadoria como um foco muito importante. Não tiveram tempo de saber o que acontecia no mundo. E é por isso que eu tenho também um projeto, sim, já está quase pronto, ainda não está, não sei o que vou fazer com ele, mas eu já tenho o PPT prontinho, que se chama Conhecimentos Básicos Abrangentes para 60+, justamente para cobrir essa falha, porque, na verdade, não dava tempo para acompanhar nada disso. E agora, depois de aposentado, em que os grupos sociais são maiores, e devem ser vários grupos sociais, não um só, vários grupos diferenciados, saber um pouco de cada coisa. Esse conhecimento abrangente, depois dos 60+, é fundamental para um aumento de autoestima e para ser mais fácil formar grupos diferenciados. E é nisso que eu estou pensando agora é o meu projeto, por enquanto. Já está quase pronto, mas ainda não está pronto. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Ninguém? Pergunta? Boa noite. Meu nome é Wagner. Eu, apesar de 63 anos, estou fazendo psicologia, terminando. Quero me especializar em psicogerontologia. E essa questão da solidão eu tenho acompanhado, né, dentro da psicanálise, realmente é muito problemática dentro da atual, ainda mais agora devido ao período da pós-pandemia. Aí eu queria perguntar ao senhor, o que pode ser feito em trabalho de mídia que a gente possa divulgar, trabalhar, justamente para a questão de nós, da 60+, com relação a trabalhar melhor essa questão da solidão, né? Porque eu vejo a situação de asilos, eu acompanho alguns casais de asilos, inclusive eu tive até
cliente de um asilo que o filho deixou ele durante a pandemia, ele e a mãe, e simplesmente a mãe veio a luto com a Covid, né, e ele pouco pegava para levar para casa e, infelizmente, ele não aguentou o luto. Entendeu? Sim, muito obrigado pela pergunta. De fato, é um dos grandes problemas e, ao mesmo tempo, uma das grandes oportunidades que nós temos hoje, com o avanço da psicologia, de fazermos parcerias, multimétodo, multiprofissional, isso seja com a medicina, seja com a mídia, né, as emissoras de TV, mas as mídias também online. E é necessário fazer isso para quê? E aí chego no ponto da sua pergunta, fazermos uma psicoeducação, porque a gente sabe, a gente que estuda a psicologia, a gente percebe o quanto a nossa sociedade é analfabeta de si mesmo, né? Então, ensinar sobre valores, mas ensinar como a nossa psicologia funciona, desde pequeno, dentro de casa, ensinar a liberdade para a responsabilidade nas relações familiares. Se nós fizermos isso, nós podemos trabalhar nessa prevenção de forma muito efetiva, que é ajudar esses filhos a crescerem num ambiente em que eles vão se responsabilizar mais pelos seus pais, pelo cuidado da sua família, dos idosos que estão dentro da família. Dentro da psicologia, a gente tem vários, hoje em dia, né, psicologia, como você disse, né, da longevidade, da terceira idade, enfim, que está trabalhando sobre isso, tem muitas pesquisas sobre isso, isso precisa ser disseminado mais para a população em geral, mas isso é só através de parcerias mesmo, porque tem que ter apoio financeiro, né, apoio de empresas, apoio do setor público, para que a gente possa educar a população. Isso, eu acho que a educação da população é fundamental. A população tem que saber que o problema existe e que ela não é só ela que sente esse problema. Então, perpassa políticas públicas, mas tem também medidas do ponto de vista institucional que podem ser adotadas na instituição do trabalho, na instituição da saúde. Existem medidas que podem ser adotadas do ponto de vista pessoal, na tentativa de diminuir o problema. Mas eu acho que, como o Ellison falou, é um trabalho conjunto, mas parte primeiro de levar o problema à conscientização pública, que é isso que a gente está fazendo aqui, tá? Relevando, tornando esse problema, mostrando como ele é importante, como ele é relevante. E a gente já acabou o tempo, você pergunta lá fora. Eu gostaria de agradecer a Neuza, né? É sempre um grande prazer ter você aqui conosco. Você, como eu falei, nos é inspiradora. E agradecer ao Ellison pela sua participação. Muito obrigado, professor Ellison, por estar aqui conosco também hoje. Muito obrigado, professor. Posso fazer uma provocação? Pode. Para que a gente não saia daqui sentindo solidão, eu convido vocês a, ao sair da sala, ou ficando na sala, digam boa tarde para quem está do seu lado, para as pessoas que você encontrar aqui hoje. E a Neuza vai deixar uma mensagem dela. Só para terminar. Para vocês saberem, já está sendo estudado um hormônio da solidão. Eu, como boa bióloga, já estou de olho em saber quais são. Está muito complicado ainda, as experiências estão, mas nós logo mais vamos saber também que a solidão pode ser controlada por hormônios. Maravilha. Muito bem, obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Egídio. A blogueira, a senhora Neuza Guerreiro de Carvalho, também, doutor Ellison, muito obrigado por suas participações, enriquecendo ainda mais o conteúdo da Longevidade Expo Mais Fórum 2023. Muito obrigado por suas participações. Foi uma grande honra tê-los aqui conosco. Pode ir bem devagarinho, com calma. Nós temos tempo aí para